Naturalmente, nós precisamos falar ainda sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul. Na área da saúde, a situação tem sido muito crítica. A destruição de boa parte da rede hospitalar, de unidades básicas de saúde, de UPA, compromete sobremaneira a capacidade de resposta do sistema público de saúde, aliás, do próprio sistema privado, em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Na EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao MEC, nós dirigimos 3 hospitais universitários: Santa Maria, Rio Grande e Pelotas. Santa Maria, logo no começo da catástrofe, foi fortemente afetado. O hospital não apenas teve uma inundação no andar térreo, como o teto do hospital, no 5º piso, desabou, com a necessidade de remoção da UTI pediátrica, da enfermaria de pediatria, uma situação extremamente difícil que agora, em caráter de urgência, inclusive com ampla mobilização e participação dos trabalhadores, da comunidade, começa a ser recuperada. O mais interessante é como a catástrofe foi se desenhando no estado em momentos diferentes. No caso de Rio Grande, uma cidade portuária que fica na Lagoa dos Patos, a água demorou mais tempo para chegar. Não apenas as chuvas, mas a própria cheia da lagoa, que acabou ilhando o nosso hospital universitário. Ali, a despeito de todas as medidas de proteção, foram construídos muros para poder conter a entrada das águas e, por exemplo, não estragar os equipamentos que não podiam ser removidos, como ressonância, tomografia. A UTI foi levada para o andar de cima, o gerador foi içado e colocado no primeiro andar do prédio, uma ponte entre a Santa Casa, o hospital universitário foi colocado, construído em caráter emergencial, tudo graças ao trabalho da ciência, porque a Universidade de Rio Grande, a FURG, foi capaz de prever com bastante exatidão que dia, em que hora, em que altura subiria as águas, em que momento seria necessário as medidas mais extremas que acabamos adotando, que foi a remoção de todos os nossos pacientes, particularmente para a nossa vizinha Pelotas, onde nós temos o hospital universitário. Eu dou esses exemplos porque são exemplos concretos de dedicação, de médicos, enfermeiros, diretores, que muitas vezes tiveram suas casas alagadas, mas não pouparam seus esforços para atender a população. População que agora, como era esperado, começa a apresentar um conjunto de problemas de saúde que estão diretamente vinculadas a essa exposição nociva à catástrofe. Eu me refiro aos casos de leptospirose, de hepatite A, a necessidade de fazer prevenção do tétano, as doenças diarreicas, os processos de infecção pulmonar, particularmente da população que está abrigada e, de alguma maneira, aglomerada nos centros emergenciais que foram criados para acolher. Portanto, veja o tamanho do desafio que espera o Brasil. O Ministério da Saúde tem agido de maneira exemplar, a ministra Anísia Trindade não tem poupado, junto com o presidente Lula, recursos, apoio, a Força Nacional do SUS, a mobilização dos outros hospitais localizados em outros estados, entre as cidades, entre os serviços, tem efetivamente funcionado, mas um longo esforço, um longo trabalho, que envolve recuperação de prédio, aquisição de equipamentos, remontagem da estrutura de funcionamento, ainda demandará muito tempo, muito recurso, e, como eu disse, um esforço sobrenatural. Saindo de uma crise para outra crise, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e extremamente complexo, como resposta à crise Yanomami, no estado de Roraima, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, entrega amanhã uma ação extremamente importante na cidade de Boa Vista, que é a assinatura do contrato de gestão de um hospital estadual que será transformado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima. E por que é um motivo especial? Porque a partir de sexta-feira é lançada a licitação para a construção em caráter emergencial da primeira unidade de referência hospitalar para povos indígenas. Essa primeira unidade constará com 35 leitos,
Uma segunda unidade, com mais 35 leitos, está prevista, dedicada fundamentalmente à atenção à saúde e aos cuidados dos povos Yanomamis, localizados não apenas na região do estado de Roraima, mas também em partes, inclusive, do Amazonas, onde esses povos estão dispostos, né, são 12 grandes etnias, 12 grandes povos indígenas naquela localidade. E este hospital, que hoje funciona com baixa complexidade, com 128 leitos, passará a ter, a partir dessa transformação em hospital universitário, hospital da Universidade Federal de Roraima, administrados pela IBSER, 220 leitos, inclusive contando com 20 leitos de UTI, 6 salas cirúrgicas, um laboratório de análises clínicas, todo um parque de diagnóstico por imagem, garantindo não apenas aos povos indígenas, mas também a toda a população de Roraima uma atenção de qualidade, uma atenção digna, necessária para enfrentar as dificuldades que esse país apresenta.